E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre reações alérgicas em anestesia. Olha, as reações alérgicas em anestesia são um tema bastante polêmico, um tema bastante, digamos assim, presente no cotidiano das pessoas, um tema que transcende o ambiente médico, né? Altamente discutido entre os leigos e temido pelos leigos. Uma reação alérgica, ela representa certamente um momento de grande tensão para o paciente, inclusive na avaliação pré-anestésica, né? Nós percebemos na avaliação pré-anestésica que os pacientes se apresentam na defensiva quando perguntados, né, sobre questões como alergias a antibióticos, a anti-inflamatórios. Eles costumam dizer assim: olha, doutor, até hoje eu não tive não, mas como quem diz, eu não tive, mas olha lá o que você vai arrumar, né? É um tema que mexe muito com as pessoas, né? Nós sabemos que reações alérgicas graves fora do ambiente hospitalar são de fato as mais perigosas, justamente porque, quando da sua forma mais grave, as reações anafiláticas graves que envolvem hipotensão arterial e edema de glote, muitas vezes não dá tempo do SAMU chegar para garantir via aérea. Ou quando chegam, essa via aérea já está uma via aérea emergencial, uma via aérea difícil de ser abordada. O mesmo não acontece quando o paciente está presente no centro cirúrgico, particularmente nas mãos de um profissional médico anestesiologista, por dois motivos. O primeiro deles é pelo fato dos materiais estarem todos à disposição, de via aérea inclusive. As drogas, todas elas utilizadas no manejo das alergias graves, são drogas que o médico anestesiologista tem prática em seu uso. E o outro motivo é o fato da anestesia, particularmente a anestesia geral, ser imunossupressora. E ela, por si só, ela já diminui a chance de eventos alérgicos mais graves. Nós devemos, então, tratar a alergia de uma maneira muito responsável, né? Nós devemos lembrar sempre de alergia. Quem não lembra de alergia não faz diagnóstico de alergia. Bom, quais seriam, então, os principais vilões da alergia em anestesias? Em primeiro lugar, vem os antibióticos. Sim, aquela simples cefalotina, cefazolina que a gente faz no soro, muitas vezes antes de fazer o checklist, erroneamente, antes de monitorizar o paciente, erroneamente. Devemos lembrar que antes de colocar a cefazolina no soro, não é? Aquela ansiedade de fazer antibiótico profilaxia, que é até correta, né? Recomendado é a antibiótico profilaxia 1 hora antes da incisão. Nós devemos monitorizar esse paciente, devemos fazer o checklist, ver se o tubo está à mão, laringoscópio à mão, porque estamos lidando com a droga mais frequentemente envolvida em alergias durante anestesias. Em segundo lugar, nós temos os relaxantes musculares, os bloqueadores neuromusculares. Pode acontecer com um despolarizante, no caso a succinilcolina, mas falando dos adespolarizantes, os benzilisoquinolínicos, né, atracúrio, desatracúrio, mivacúrio, etc., são os mais histaminogênicos. Então, reações alérgicas brandas, rash cutâneo, são mais comumente observados com os benzilisoquinolínicos. E reações mais graves até são frequentemente observadas com aqueles de menos potência, como é o caso do mivacúrio. Entretanto, o grupo dos aminoesteroides, que tem como representante principal hoje o rocurônio, também está associado a alergias e formas mais graves, inclusive de choque anafilático. A seguir, nós temos aí drogas como os anti-inflamatórios, látex, não é? Temos também alergias associadas a líquidos de reposição volêmica, como os destrans. Vamos falar um pouco deles. Começando pelo látex. Olha, gente, a alergia a látex, ela, do ponto de vista epidemiológico, nós temos observado um aumento, né, crescente, né, um aumento francamente observável de alergias a látex. A razão disso é o fato desta substância ser cada vez mais utilizada na população geral, sensibilizando os pacientes expostos a cirurgias, pacientes previamente expostos, portanto, ao látex. Então, quais seriam os grupos de risco? Os profissionais da área de saúde, justamente por entrar em contato com luvas, né, com látex durante muitos anos e, portanto, serem previamente sensibilizados. Pacientes que têm história de alergia a frutas como o kiwi, banana, né, batata, castanhas, são pacientes que têm uma chance maior de alergia a látex. Pacientes com espina bífida, né, essa alteração congênita, entre outras alterações, leva a uma situação de desmotilidade vesical
necessitando de cateterismo de repetição na infância. Esse cateterismo sensibilizaria esses pacientes ao látex. Entretanto, há uma corrente que advoga que a própria espina bífida em si aumentaria a chance de alergia ao látex, independente desse cateterismo de repetição. Alergia ao látex é algo que a gente deve lembrar sempre, tá, gente? Porque ela geralmente, ao contrário da alergia aos relaxantes musculares, da alergia aos antibióticos, ela não ocorre na indução anestésica. Ela mais comumente ocorre na manutenção da anestesia e quando estamos diante de cirurgias, como laparotomias, em que a luva do cirurgião entra em contato com as vísceras. Portanto, pode ocorrer em cesarianas, em laparotomias para colectomias, por exemplo, e é muito raro em cirurgias videolaparoscópicas. Mas nós devemos sempre lembrar da alergia ao látex, senão a gente não faz diagnóstico. A alergia aos anti-inflamatórios não hormonais ela é supervalorizada, tá, gente? Muita gente evita anti-inflamatório por conta ou da nefrotoxicidade, que também é muito exagerada. Várias meta-análises mostram que a incidência de necrose tubular aguda em grupo sem anti-inflamatório e com anti-inflamatório até 5 dias é praticamente a mesma, mesmo em pacientes de risco. Então os anti-inflamatórios são muito subusados e dentro do contexto da analgesia multimodal a gente tem que repensar isso. São drogas muito úteis. Inclusive os seletivos COX-2, cujo risco de embolia e infarto é menor do que se imaginava. Mas muitas vezes as pessoas têm medo, e é um medo que não procede, porque a alergia aos anti-inflamatórios ela não é tão frequente. Entretanto, nós devemos lembrar que ela passa a ser importante em pacientes asmáticos, né? Por conta do desvio, né? da via enzimática, né? Como ela bloqueia a ciclooxigenase, a via da lipooxigenase fica mais livre para agir sobre a membrana fosfolipídica, né? Produzindo substâncias que são os leucotrienos, né? E esses leucotrienos tipicamente estão muito aumentados em asmáticos. Então a incidência aí de reações alérgicas importantes no paciente asmático, quando do uso dos anti-inflamatórios, beira os 5%. Então a gente evita de usar nesses pacientes especificamente. E em relação à reposição volêmica, tomar cuidado com os destrans, né? Principalmente de peso molecular mais alto, eles estão envolvidos em reações alérgicas. Como que a gente faz diagnóstico, então, de uma reação alérgica durante uma anestesia? Bom, se for um bloqueio de plexo, uma raque, uma peridural, ela vai se manifestar de maneira natural. O paciente vai começar com prurido, pápulas, ele vai reclamar de desconforto, né? Você vai observar eventualmente um edema e você vai tratar antes que se evolua para um edema de glote ou uma hipotensão, certamente você vai matar o diagnóstico. O paciente vai ter rastro cutâneo, pode fazer um edema angioneurótico de Quincke, enfim. Agora, durante uma anestesia geral, por ser a mesma imunossupressora e o paciente estar inconsciente, as manifestações mais frequentes de uma alergia, de uma manifestação anafilática mais grave, não são essas citadas. As mais frequentes durante uma anestesia geral são taquicardia. Então, o paciente começa a apresentar uma taquicardia progressiva que você não consegue entender em princípio por quê. Tem que pensar em várias coisas, hipertermia maligna, alergia, o paciente está fora de plano, uma série de fatores, né? Mas o que vai fazer a gente pensar mais em uma reação anafilática são, além dessa taquicardia sustentada, mesmo antes da hipotensão arterial, nós vamos observar no monitor das vias aéreas um aumento do pico de pressão de vias aéreas por conta do broncoespasmo. Vamos observar também na capnografia, naquele platô, né, um morrinho. Começa a subir o morrinho, o platô da capnografia, por conta da obstrução expiratória que ocorre nesses pacientes, como se fosse um asmático ou um DPOC. Seguido disso, caso não seja tratado, hipotensão e choque, dependendo da gravidade. Qual é o tratamento, então, da reação alérgica durante uma anestesia? A droga de eleição é a adrenalina. Deve ser feita pela via intravenosa. Os protocolos recomendam que no paciente adulto você dilua essa adrenalina para 20 e vá fazendo de maneira titulada de 50 em 50 microgramas. Alguns protocolos recomendam de 100 em 100 microgramas. Caso a via intravenosa não esteja disponível, podemos fazer pela via subcutânea na dose de 0,3. Além da adrenalina, nós vamos administrar também a hidrocortisona, que é um corticoide de ação mais rápida, e nós vamos tentar bloquear a histamina através de drogas bloqueadoras dos receptores H1, que são os antihistamínicos, no caso o Fenergan é o mais comum, e também dos receptores H2, no caso a ranitidina, a
apesar do seu uso estar muito controverso atualmente. Devemos hidratar esse paciente, porque essa reação alérgica ela leva a um quadro de choque pela vasoplegia, que vai ser corrigida pela adrenalina, pelo aumento da permeabilidade, que também vai ser corrigida pela adrenalina, só que aquele líquido que já saiu do intravascular para o terceiro espaço, você precisa repor. Então nós devemos, além de fazer adrenalina para corrigir a vasoplegia e a alteração da permeabilidade, repor líquido também. Interessante lembrar o papel do Sugamadex, tá? Nas reações alérgicas ao rocurônio. O Sugamadex ele é uma droga que, por englobar a molécula do rocurônio, ele auxiliaria, alguns trabalhos mostram isso, na abordagem do choque nesses pacientes. Mais um cala-boca aí naquelas pessoas que vivem reclamando de drogas caras em anestesia, esquecendo do custo final. Quem fala isso não somos nós, é a literatura, né? Essa coisa de ficar defendendo muito aí a questão, o convênio gloss, hospital, não é comigo não. Eu acho que se fosse num parente nosso, a gente sempre escolheria as melhores drogas. Longe de mim fazer apologia, usar tudo caro de qualquer jeito, mas quando é necessário a gente tem que lembrar e tem que usar. É isso aí, pessoal.